Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação, de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Domingo, 2 de maio de 2021, é o quinto domingo da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o Glória, o Creio, a primeira semana do Saltério. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 26 a 31. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o 21 ou 22, de acordo com a tradução bíblica. Na hebraica, na Ave Maria, tem traduções da hebraica, Bíblia hebraica e da Bíblia da Ave Maria. Aqui temos o 21. O refrão é este: Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Repitamos: Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Repitamos: Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 18 a 24. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade.
Aí está o critério para saber que somos da verdade, para sossegar diante dele o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento. Creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, então, tivemos as leituras da missa da Igreja Católica Apostólica Romana no 5º domingo da Páscoa. Agora nós vamos refletir um pouco. Vamos saber um pouquinho da interpretação, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 26 a 31. Vamos saber o que a Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus, nos diz sobre a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, se você quiser conferir, capítulo 9, versículos de 26 a 31. Aqui temos uma explicação. A conversão, o convertido, melhor dizendo, enfrenta, além disso, a desconfiança da comunidade. No caso, o convertido é o apóstolo São Paulo. Ele enfrenta a desconfiança da comunidade, a qual começa a pertencer. Lembrem-se que Paulo era perseguidor dos cristãos e depois do chamado de Cristo na estrada de Damasco, ele se converte.
Então, ele é um neocristão, né? Então, o convertido, apóstolo São Paulo, enfrenta a desconfiança da comunidade, a qual começa a pertencer, mas alguém da comunidade apresenta um argumento irrefutável e que cria a solidariedade para com o recém-convertido. O testemunho corajoso dele. Mais um dos costumeiros sumários de Lucas, com uma retrospectiva de todas as comunidades cristãs. Então, no segmento, Lucas vai mencionar as 3 regiões da Palestina e vai salientar que a igreja se estabelece em todos os lugares do antigo Israel. A igreja é o conjunto das comunidades. A fé em Jesus e a força do Espírito são as 2 fontes da vida da igreja. O mais importante aqui, então, é sobre o apóstolo São Paulo, que ele passa a ser mais respeitado por causa do testemunho corajoso. É o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a carta de São João, a primeira epístola, capítulo 3, versículos de 18 a 24. Temos também uma explicação da Bíblia Sagrada da Paulus. O dom do Espírito produz nas pessoas a contínua memória e compreensão sobre a pessoa de Jesus. É o Espírito, portanto, que gera a fé em Jesus, e fé é compromisso, que produz vida nova. Essa vida, porém, não se traduz apenas por um conhecimento intelectual, mas pela prática do mandamento do amor. Não significa apenas amar com sentimento e com afeto, mas através de ações concretas que promovam a vida e a liberdade dos irmãos. A prática do amor não tem limites, pois devemos amar como Jesus amou. Assim como ele foi até o fim dando a sua vida por nós, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Evangelho não pede que sejamos perfeitos para depois amar. Pede-nos, sim, que amemos concretamente, certos de que Deus é maior do que a nossa consciência e compreende e perdoa todas as nossas imperfeições. Então, são 2 reflexões a respeito da primeira e segunda leitura. Agora vamos ao Evangelho. Temos 2 interpretações aqui muito interessantes para entendermos essa leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Quem está unido a Jesus produz muitos frutos. Jesus é a videira verdadeira, plantada por Deus, e em quem devemos estar ligados. Não podemos ser galho seco ou parasita que nada agrega, apenas suga a energia. Não devemos ser parasita que nada agrega, que apenas suga energia. Não. O melhor é testemunhar que a videira a qual estamos ligados é de excelente qualidade e possui rebentos que produzem uvas saborosas. Se quisermos uma vida plena
de sentido e segura. É para Cristo que devemos nos voltar. Ele abraçou a verdadeira árvore da vida, a cruz, e deu-nos a vida nova da ressurreição. Por isso, não podemos temer as podas dessa vida, mas aceitá-las como renúncias, que, embora dolorosas, não sejam danosas. Pelo contrário, essas podas purificam e renovam a vida interior de acordo com a verdade do Evangelho. É um texto do Frei João Francisco da Silva, da Folhinha Sagrado Coração 2021. Temos uma outra interpretação aqui. Eu acho que é importante todo tipo de esclarecimento. Temos uma outra interpretação do dia a dia com o Evangelho. É uma interpretação do padre Luiz Miguel Duarte, da editora Paulus. Vamos a essa interpretação? A imagem da videira nos ajuda a compreender a importância de permanecermos unidos a Jesus. Ele é a verdadeira videira. O pai é o agricultor, que zela pela produção e crescimento dos frutos. Os ramos são os cristãos. A condição para dar fruto é que o ramo esteja ligado à haste principal. Quem estiver em comunhão com Jesus poderá produzir abundantes frutos de fraternidade na vida e na missão. Quem se deixa podar pelo Pai coloca-se na dinâmica de produzir mais frutos ainda. Por isso é que Jesus afirma: sem mim nada vocês podem fazer. Em outra proposta, ousamos pôr nos lábios de Jesus a mesma afirmação em outras palavras: comigo tudo vocês podem fazer. Com efeito, aos que permanecem unidos a Jesus e põem em prática sua palavra, ele garante: peçam o que quiserem, e isso lhes será concedido. Que bonito, né? Tivemos aí, então, boas interpretações a respeito do Evangelho de hoje, também das outras leituras. E nós temos até na própria Bíblia da Paulus mais uma interpretação. Eu acho que todas as interpretações são importantes. Apenas mais uma aqui para que tenhamos mais possibilidade de, depois em casa, ou no trabalho, ou no descanso, aonde quer que seja, dominical, nós possamos refletir. A comunidade cristã não é uma instituição, mas uma participação na vida de Jesus. Unido a Jesus, cada membro é chamado a testemunhá-lo, colocando a comunidade em contínua expansão e crescimento. O fruto que a comunidade é chamada a produzir é o amor. Ora, Jesus não quer uma adesão de servos que obedeçam a um senhor, mas uma adesão livre de amigos. E a amizade é dom. Jesus é o amigo que dá a vida pelos amigos. A missão da comunidade não nasce da obediência a uma lei, mas do dom livre que participa com alegria da tarefa comum, que é testemunhar o amor de Deus que quer dar vida.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá, acredite, creia. Se for para o seu bem, ele vai providenciar. E temos a expressão Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa, porque somos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Senhor vem, um dia ele vai voltar. Vamos estar preparados para ele nos julgue e absolva e nos coloque na vida eterna, onde viveremos como anjos para todos sempre, onde haverá felicidade em plenitude. Vamos estar preparados? Para isso, só temos que fazer uma coisa: nos arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão diariamente a Deus, porque não sabemos o dia nem a hora em que ele vai voltar. Não vamos deixar que ele nos pegue de surpresa, com pecados graves. Então nos arrependamos sempre, diariamente, para que quando Jesus voltar, nos leve para a eternidade, onde viveremos uma vida que não sabemos dizer como será em palavras humanas, mas é uma vida como anjos. Não haverá mais tempo nem espaço. Felicidade em plenitude. Será wonderful. Wonderful. Wonderful em inglês é maravilhoso. É inefável, não tem uma palavra certa para dizer como será. Mas imagine viver para sempre junto de Deus, junto dos santos, junto de Maria, junto de São José, de São Paulo, de São Pedro, de todos aqueles que estarão reconciliados com Deus. Shalom Adonai, a paz de Deus. Que Jesus nos proteja sempre.